Oi, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Ensaios, um podcast de reflexões bíblicas, teológicas e práticas sobre ministério de música, culto e adoração e liderança. Eu sou a Mariane Godoy, @Mariane Godoy, e eu quero te dizer que o episódio que você está prestes a ouvir é a parte 2 de um episódio completo sobre a música na Bíblia e o que nós aprendemos com ela. Então, para não perder nenhuma informação, eu te convido a assistir também a parte 1 na sua plataforma favorita. Eu espero que você goste e fique agora com o episódio de hoje. Outra função que a música na igreja primitiva exercia era de incentivar o amadurecimento da fé cristã. Por que eu entendi essa função? Porque nós temos, ao longo do Novo Testamento, diversos hinos cristológicos e são hinos com conteúdos profundos a respeito do que é a fé cristã. São hinos com conteúdos densos, por vezes até difíceis de entender num primeiro momento, mas que com certeza a igreja daquele contexto compreendia. Paulo não incentivaria a igreja a cantar algo que ela não entende, mas nós podemos perceber que a compreensão que a igreja tinha a respeito desses conceitos base da sua fé deveria ser ampla, e não só ampla, como deveria ser profunda. Então, quando nós cantamos sobre a natureza de Jesus em Colossenses 1 e dissemos que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, esse é um conceito profundo e importantíssimo da fé cristã e da teologia. E os crentes já cantavam sobre isso. A gente precisa valorizar, porque eles cantavam teologia da mais alta qualidade. E esse tipo de teologia os ajudava na sua vida cristã. A fé deles era nutrida e amadurecia também a partir daquilo que eles expressavam na sua adoração. Quando a gente olha para a nossa situação hoje, por vezes, nós não temos canções que incentivam o amadurecimento da nossa fé. Pelo contrário, temos canções que muitas vezes infantilizam o crente. E aí você vai fazer as suas associações. Não vou entrar nesses assuntos hoje, você precisa seguir comigo nesse relacionamento em mais alguns episódios para a gente começar a pensar um pouco mais sobre a nossa realidade hoje e como é que a gente responde a isso. Mas algo que a gente já pode entender nessa primeira conversa é justamente que a gente precisa olhar para a prática dos cristãos e identificar se a gente segue com esses mesmos princípios ou se por vezes a gente acaba passando despercebido por eles e perdendo a oportunidade de ensinar conceitos e princípios importantes sobre a nossa fé para a igreja. Isso pode ser feito por meio das músicas. Quarta função que a música na igreja primitiva também exerce: o incentivo da vida em comunidade, que é justamente o exemplo do hino de Filipenses, que eu disse que apresenta o que Jesus fez. E a partir do exemplo de Jesus, a igreja é incentivada a viver em comunidade. E não apenas isso. Quando a gente estuda sobre os hinos do Novo Testamento, sobre a prática da igreja cristã primitiva, a gente vai aprender que a música no Novo Testamento sempre é música coletiva. O canto no Novo Testamento sempre é canto coletivo. Não existe uma experiência individualizante de canto. O canto na igreja sempre é o canto com o corpo reunido, com o nós acontecendo naquele momento. Isso é muito precioso. E quando a gente olha para a nossa realidade hoje, a gente percebe que muito disso tem se perdido ao longo dos anos e ao longo de tendências a respeito das necessidades humanas. Mas a música na igreja primitiva é sempre uma música no coletivo. É sempre uma música que valoriza a experiência da adoração coletiva. Isso é importante para nós. Cantar com os nossos irmãos fortalece a nossa identidade de comunidade. E não somente cantar sobre experiências individuais, mas cantar sobre o valor da nossa fé em Cristo Jesus, sobre o quão nós somos fortes quando estamos unidos. E aí, eu gosto de, sempre que eu falo sobre esse sentido da comunidade, apresentar uma compreensão que eu tenho sobre o canto coletivo, que foi entender e valorizar o canto da congregação, a voz da congregação. E a congregação cantando como um só, a uma só voz. Eu acho que isso é um pequeno vislumbre, espécie de materialização, entre aspas, do corpo de Cristo. Quando a gente ouve uma só voz, é quase como se a gente pudesse apalpar o que é o corpo de Cristo. Essa união dos crentes em um só Espírito, adorando a um só Senhor, a uma só voz.
Então, as músicas no Novo Testamento eram músicas feitas na comunidade, para a comunidade, pela comunidade, para adorar um só Senhor. Esse princípio do canto coletivo é muito rico no Novo Testamento, e nós podemos nos apropriar dele hoje. E por fim, a música na igreja primitiva também exercia a função de combate às heresias presentes entre os crentes daquele tempo. Então você vai perceber, quando você estiver estudando o Novo Testamento e as cartas especialmente, que sempre que havia algum conceito importante para ser apresentado, ao redor daquele texto, possivelmente você vai encontrar um hino. Assim como a heresia colossense, que foi combatida por, entre outras coisas, canção. Outras heresias também eram combatidas quando a doutrina verdadeira a respeito de Jesus era propagada. Recapitulando, funções da música na igreja primitiva, que a gente pode se apropriar delas para pensar o nosso repertório hoje. E eu gosto de pensar assim, bom, a gente aprendeu o que a música na igreja primitiva apresenta. Então, como é que eu me aproprio dessas funções no meu repertório hoje? Você vai fazer um exercício. Você que precisa escolher repertório, que trabalha com música na igreja, que está em contato com muitas músicas, ou mesmo você que não trabalha com música na igreja, mas você cultua, você vai à igreja e você também tem participação ativa nesse processo de adoração. Não pense que você está lá apenas para receber. Você está lá também de forma ativa para entregar sua adoração. Quando você estiver em qualquer uma dessas posições, seja escolhendo ou seja cantando uma música junto com toda a sua igreja, você pode fazer algumas perguntas para elas. Provavelmente a música não vai conseguir responder todas essas perguntas. Mas se ela responder uma, duas, você já começa a entender que ela está ali muito provavelmente alinhada aos princípios bíblicos de utilização da música na igreja. O que você vai perguntar para a música do repertório da sua igreja? Primeiro, essa música presta adoração a Jesus Cristo como Deus? Temos músicas exaltando a Jesus nos nossos cultos? Eu tinha uma professora que dizia que, por vezes, os nossos cultos parecem reuniões judaicas, porque a gente não fala de Jesus. O nome de Jesus não é mencionado. E nas nossas canções ainda menos. E isso não pode acontecer. Nós somos uma igreja cristã. Ter Cristo como centro da nossa adoração é o nosso princípio. É o objetivo da nossa igreja. Ser uma igreja que fala sobre Jesus, que prega Jesus, que canta Jesus. Então as nossas músicas precisam prestar adoração a Jesus. A música ensina sobre a pessoa e a obra de Jesus de maneira profunda, de maneira consistente, de maneira que as pessoas consigam compreender quem foi Jesus efetivamente, quem é Jesus efetivamente e o que ele fez, o que ele faz pelos seus, pela sua igreja, pela humanidade. Outra pergunta: a música que nós estamos cantando incentiva o amadurecimento da fé da comunidade? Nós conseguimos sair apenas de um nível superficial de letras das canções, de poesias fracas, de uma teologia fraca, superficial, para uma teologia profunda, de conceitos profundos sobre a fé cristã? Uma teologia que vai alimentar, que vai saciar efetivamente, verdadeiramente a nossa igreja? A ponto de que a igreja, ao se deparar com outras ideias, com outras filosofias, com outras ideologias, consiga responder de maneira confiante e profunda a respeito da sua fé? Consiga dar a razão da sua fé? Será que as suas músicas, as músicas que você canta na sua igreja, te ajudam nisso? Ou você fica em assuntos superficiais e temas banais que não têm nenhuma relação com a vida diária e com os desafios da vida diária? Quarta pergunta que você vai fazer: as músicas da sua igreja incentivam a vida da comunidade? São músicas que incentivam o nós acima do eu? São músicas que falam sobre o valor da comunidade, o privilégio que é ser parte do corpo de Cristo? São músicas que nos fazem cantar e nos unir enquanto corpo de Cristo, ou apenas privilegiam uma experiência individual de adoração? Como é que tá essa música na sua igreja? E por fim, as músicas da sua igreja ajudam você a combater heresias e falsas doutrinas que são presentes aqui no nosso tempo, na nossa cultura? Porque não pense que as heresias acabaram. Também podemos pensar que elas não mudaram muito. As heresias que nós encontramos no texto bíblico, nós temos que lidar hoje, talvez um pouco repaginadas, mas ainda passamos por elas.
Então, será que as músicas nos ajudam a compreender de forma clara, profunda e abrangente o que nós cremos? E assim, consequentemente, combatem aquilo que nós não cremos e nos ajudam a fortalecer a nossa fé e a nossa identidade enquanto Igreja de Jesus. Comenta aqui comigo se você já havia pensado nessas funções, se isso faz sentido para você e como é que você pode aplicar isso na sua vida, na sua prática de adoração. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar seu like, de compartilhar com seus amigos que também gostam desse assunto e de seguir aqui o canal para essas plataformas entenderem que esse conteúdo é relevante e que elas podem entregar para mais pessoas. E eu te espero no nosso próximo Ensaios.